Olá, eu sou a professora doutora Marina Pantoja e hoje na nossa primeira edição do segundo semestre de 2026 do Juris Talks com Marina Pantoja, eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Guilherme Messas. Dr. Guilherme Messas é professor da Unicamp, médico psiquiatra com formação, com graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos tratar sobre a psicopatologia fenomenológica e como isso pode influenciar nos diversos campos do direito. Doutor Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marina. Uma honra para mim estar com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, o tema da nossa entrevista geral hoje é: a justiça pode compreender alguém antes de julgá-lo? Direito, fenomenologia e saúde mental. A saúde mental é um tema que está muito em voga hoje e, felizmente, muitos profissionais do direito também estão se interessando pelo tema. Seja por questões trabalhistas, muitos advogados trabalhistas estão se preocupando porque as empresas precisam se adequar muito agora às novas regras de saúde mental do trabalhador. Os órgãos públicos, muitas vezes por conta dos afastamentos, que necessitam de um CID, e esse CID muitas vezes ele é objetivizado e ocorre muitas vezes uma preocupação e dúvidas muito grandes sobre os vários tipos de CID e como que as pessoas, de uma forma geral, estão lidando com esses novos enquadramentos, com esses novos diagnósticos. Para começar a nossa entrevista, eu sempre costumo fazer uma pergunta que todo telespectador faz. O senhor hoje é um médico psiquiatra dos mais reconhecidos aqui no Brasil, tem um trabalho muito extenso de pesquisa acadêmica, livros e artigos em psicopatologia fenomenológica. Por que a psicopatologia fenomenológica e por que o senhor considera que esse ramo traz um enriquecimento àquela psiquiatria tradicional que hoje está sendo mais abandonada e está precisando, trazendo, na verdade, um estudo mais aprofundado da natureza humana? Como o senhor apresenta o estudo da psicopatologia fenomenológica hoje no Brasil? A psicopatologia fenomenológica é uma ciência básica, ou seja, uma ciência que antecede as decisões clínicas. A ideia, inclusive, é bastante banal, bastante óbvia. A ideia de que se você quer ajudar alguém, se alguém precisa ser ajudado, ou na vertente do direito, se alguém precisa ser compreendido por causa de algum direito ou alguma ilicitude, é necessário que você acesse a experiência daquela pessoa. Algo como que, metaforicamente, entrar, fazer uma dissecção da mente dessa pessoa, para, a partir disso, você ser capaz de avaliar o que de fato ocorre naquela pessoa, ou o que antecede uma certa ação dessa pessoa que tenha algum comprometimento ligado ao sistema de justiça. Um paradoxal que possa parecer, esse campo da experiência humana é tão complexo, que por vezes se tenta saltar por ele, de modo que o bom senso apenas serviria para se entender as coisas. A psicopatologia fenomenológica é, na verdade, a ciência que nasce do fato, do reconhecimento de que é impossível dizer alguma coisa do humano sem que haja um estudo aprofundado dessa complexidade que é a experiência humana. Então, era uma ciência básica, uma ciência preliminar, a primeira ciência que todo profissional de psiquiatria deveria manusear, ser capaz de utilizar para poder bem agir como um clínico, sem prejuízo de que também ela tem o mesmo valor, por exemplo, para a justiça, para que se possa tomar decisões não apenas por categorias muito vagas, digamos aqui, como depressão ou como autismo, e buscar entender na complexidade daquela pessoa o significado dessas categorias. Uma ciência básica, portanto, é a psicopatologia fenomenológica. Quando o senhor fala que ela é básica, eu consigo entender que o objetivo principal de você cuidar de alguém é você entender aquela pessoa antes de tudo. E não enquadrá-la dentro de diagnósticos fechados que, teoricamente,
serviriam para todas as pessoas. Mas, por mais básico que possa parecer, o que a gente vê no dia a dia, na realidade, é que as pessoas tentam objetivizar. Por razões várias, né? Ou porque você não tem conhecimento suficiente e a objetivização, acaba trazendo uma certa segurança. Pode ser o caso, por exemplo, de juízes que lidam com ilicitudes ou então com CIDs que ele não tem conhecimento, então para ele fica muito mais fácil e mais seguro que ele tenha algo objetivo, que não vá tão além desse aprofundamento. Mas, por mais básico que possa parecer, conforme eu disse antes, acaba que, sim, é novo para quem está tentando descobrir agora, porque faz um paralelo entre a forma como a psiquiatria foi vista durante muito tempo como algo objetivo. Inclusive, muitos psiquiatras sempre tomam cuidado de dizer logo de cara: olha, eu não sou psicólogo, eu sou psiquiatra, aqui o tratamento é médico, o psicólogo tem um papel bem definido e o médico também. Então, quando a gente vê um psiquiatra que trata disso de uma forma global, realmente parece algo que não é tão básico, é inovador e que é muito interessante para o direito. Mas quando o senhor diz que o senhor escolheu a psicopatologia fenomenológica por ser básica e que ela realmente traz esse entendimento geral do ser humano, muitas razões podem ter trazido o senhor até aqui, né, até esse estudo. Mas existiu, por exemplo, algum paciente ou alguém ou alguma situação específica que lhe trouxe para esse estudo específico? Ou desde o início o senhor sempre se preocupou com esse tipo de estudo mais global? Eu acho que existiram dezenas de pacientes que me levaram a esse tipo de estudo. Ele nasceu, na verdade, da minha sensação, logo no início da carreira, de que as categorias de apreensão, de entender o humano, tais quais funcionavam, e funcionam ainda na sociedade majoritária, elas não chegavam no grau de precisão suficiente para tratar de alguém de uma maneira personalizada, de maneira exata. Então, de certa maneira, não foi nem eu que escolhi. Ela se impôs a mim à medida que o meu ímpeto era de fazer o tratamento melhor, mais detalhado possível. Então, professor, quando o senhor diz que o senhor foi percebendo com todos os pacientes, a gente pode dizer que o senhor já tinha essa ideia geral e que no decorrer da sua carreira o senhor percebeu que realmente era necessário fazer esse estudo mais aprofundado, mais geral da personalidade, da vivência da pessoa. Eu achei até que eu não tinha isso no começo, não tinha, mas à medida que fui atendendo as pessoas, fui vendo a necessidade de uma ciência que me desse capacidade de compreender as experiências anômalas, as experiências alteradas. Essa capacidade de compreender, do modo como era me ensinado, e ainda é o modo majoritário, me parecia muito insuficiente. Ou seja, aquilo que supostamente é uma objetividade, na verdade é uma fantasia de objetividade. É possível se ter uma objetividade daquilo que é subjetivo. É possível. Essa é a psicopatologia fenomenológica. Tentar transformar de modo objetivo a experiência subjetiva das pessoas. Como isso é difícil, se criou nos últimos 40 anos no mundo a ideia dessas supostas objetividades que são falsas, na verdade. Elas são palavras que indicam muito pouca coisa. Doutor, na realidade, hoje a gente percebe que existem muitos diagnósticos, né, de autismo, de depressão, e esses diagnósticos, muitas vezes, eles são feitos a partir de protocolos. Você segue um protocolo, o paciente se submete a um determinado protocolo, esse protocolo, às vezes, é feito com psicólogos, para saber se tem um déficit de atenção, se tem indícios de autismo, e aí, a partir desse momento, eles encaminham para um médico psiquiatra, se for o caso. O senhor acredita que esses novos diagnósticos que estão surgindo agora, bipolaridade, depressão, TDAH, vários que estão aparecendo, eles na verdade são uma excessiva medicalização da vida ou realmente existe um movimento de descoberta das necessidades humanas e dos vários tipos de diagnósticos? Veja, esses diagnósticos, novos diagnósticos, eles sempre existiram. O que não existia antigamente é essa importância sociológica de diagnósticos. Perfeito. Isso se transformou em algumas décadas
E como eles são feitos de uma maneira insuficiente, justamente eles saltam uma psicopatologia que daria a autoridade, a validade disso. Os diagnósticos, eles têm uma pluralidade de significados. As pessoas vão na internet e se identificam com várias coisas. Várias coisas. Eu me identifico com várias coisas. Várias coisas. Eu também. Me identifico com várias daquelas coisas. Quando a gente vai no Google, eu vou morrer amanhã, né? Pelo visto. Várias coisas. E isso, se por um lado trouxe à baila os sofrimentos difusos das pessoas em saúde mental, isso é importante. Ou seja, aumenta o status da saúde mental. Você mesmo mencionou a nova lei do trabalho que exige um grau maior de atenção à saúde mental. Quer dizer, isso não pode ser desprezado, o valor positivo disso. Mas, por outro lado, transformou as coisas complexas da saúde mental em prateleiras de supermercado, em produtos de prateleira de supermercado, que vêm sendo muito mal usados. Passaram do ponto, muito mal usados. Então a gente vive uma situação social muito confusa, muito interessante, que é, numa mão, a sociedade mental, a saúde mental vale muito, e na outra mão, ela está muito descaracterizada, ela não significa mais nada. É de cada um de nós escolher qual é o melhor disso. Eu acho que valer mais na sociedade é importante, mas eu venho pessoalmente trabalhando para fazer com que o sofrimento das pessoas, as doenças mentais das pessoas, não sejam tratadas como produtos de supermercado, de gaveta de supermercado, que possam justamente levar a esse tipo de, muitas vezes, de má identificação, de diagnósticos, que acaba levando a maus tratamentos. É importante. Se for só uma questão de identificação ruim, seria talvez um problema para a justiça, porque na objetividade das decisões da justiça a pessoa não saberia o que fazer. Mas não, tem, além da justiça, seguramente isso causa problemas na clínica, no tratamento das pessoas. Doutor, então, quando a gente fala nessa pluralidade de diagnósticos, eu posso citar, por exemplo, um dos vídeos dos vários que eu já assisti, que o senhor posta, que são interessantíssimos, e um deles fala da diferenciação entre um diagnóstico e entre o sofrimento natural humano, que é inerente à condição humana, inclusive muitas vezes ligado à nossa própria evolução, autoconhecimento. E o senhor acredita, então, que essa possível, de repente, banalização de diagnósticos ou enquadramento como se fosse um marché desses diagnósticos pode ser prejudicial nesse aspecto? Porque as pessoas sofrem, óbvio, acontece alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa ela vai ter um sentimento ligado àquilo, mas não necessariamente isso vai se transformar em um diagnóstico necessário de depressão ou de bipolaridade ou de ansiedade. A ansiedade, por exemplo, para mim é uma das coisas que parecem mais abstratas, porque o que é ansiedade do ponto de vista do diagnóstico e é a ansiedade que é natural da vida, porque você tem várias atividades. Como que o senhor diferencia hoje essa vivência da angústia humana que é inerente à nossa vivência e daquilo que é realmente psiquiátrico? A raiz do problema está, na verdade, no esquecimento de que existem doenças mentais. Doença afetiva bipolar é uma doença mental. Esquizofrenia é uma doença mental. E existem transtornos, ou seja, incômodos, que você pode chamar de doença, mas num sentido mais frouxo. E existem sintomas isolados de sofrimento psicológico. Essas três coisas, como está sendo tratada no mundo hoje, inclusive pelos colegas psiquiatras, como se fossem a mesma coisa, fazem com que a palavra diagnóstica signifique tanto uma ansiedade, uma agonia que está dada porque você pode perder o emprego, porque isso tem um diagnóstico, isso é um diagnóstico existencial, junto com uma depressão biologicamente determinada, endogenamente determinada, que precisa tratar com coisas duras, também é um diagnóstico. Se a gente quisesse ajudar as pessoas, a gente deveria lembrar que sob a palavra diagnóstica tem coisas diferentes. É óbvio que o diagnóstico é bom. O diagnóstico significa o reconhecimento de algo. A população se reconhecer que está se sentindo mal por algum motivo é importante. Traz para dentro da saúde mental,
está dentro da saúde, o sofrimento das pessoas, é função da saúde. Agora, precisa uma discussão que não seja tão pobre dessa maneira, que misture coisas de níveis diferentes. Eu acho que a gente deveria falar mais de doença mental, sofrimento psicológico e transtornos, que são sofrimentos jamais graves, mas não suficientemente graves como uma doença, mas, por outro lado, não ligados a coisas da vida. Pensando dessa maneira e respondendo a sua questão, eu até não acho que seja uma medicalização da vida, porque nesse sentido a gente poderia dizer que pode haver uma psicologização da vida, uma judicialização Sim. da vida. Eu acho que é das sociedades contemporâneas buscar, e das sociedades contemporâneas mais avançadas, buscar em segmentos dela os direitos das pessoas. Não me preocupa muito isso. O que me preocupa é o mau uso, é a prateleirização, a transformar em sabão em pó um produto da saúde que é necessariamente difícil. Isso sim é que eu acho que vai estar sendo mal conduzido. Isso é muito interessante, doutor, porque, por exemplo, a gente vê situações, eu posso dar um exemplo recente de uma moça, apareceu em vários jornais. Ela foi a um cabeleireiro aqui em São Paulo e o cabeleireiro fez um corte que ela não gostou. E lá ela fez um escândalo, xingou todo mundo e deu uma tesourada no rapaz, pegou uma tesoura e deu uma tesourada no rapaz. E o enquadramento seria como ou tentativa de homicídio ou outro que não fosse tentativa de homicídio, mas lesão corporal, né, de natureza grave. E logo depois ela veio para as redes sociais e disse que ela sofre de transtornos de ansiedade, de bipolaridade, e isso gerou uma insatisfação, porque muita gente será agora o advogado dela vai imediatamente protocolar um laudo. Mas o laudo, ele não pode ser comercial, a não ser que ela já tenha um laudo, mas se ela não tiver, ele não tem como procurar um psiquiatra para dar um laudo em uma semana para ele juntar em um processo. Como que o senhor enxerga hoje essa atenção, esse foco, que acaba sendo um foco para a saúde mental, mas nesse caso, muitas vezes é usado como uma espécie de fuga processual? Veja, a fuga processual, no caso em que vem a ser uma fuga processual, da penalização. É uma questão das estratégias dos advogados. Sim. A pergunta que pertine a um psiquiatra seria dizer qual é a relação entre um transtorno mental, uma doença mental ou um sofrimento da existência com atos de natureza ilícita. Nesse caso aí perfeito. até é criminal, né? Criminal. Nesse caso criminal. Essa é a grande pergunta, que pode ser, do ponto de vista mais científico, psicopatológico, ser reduzida à questão assim. A nossa dimensão volitiva, a dimensão ativa da nossa experiência, como se comporta com a dimensão passiva, que é o campo do sentimento, da irritação, da disposição, onde entram as depressões, as ansiedades, as psicoses, inclusive. No modo geral, a gente não pode dizer que uma doença, imagine a mais grave possível, que uma doença mental determine em absoluto uma conduta. Como modelo geral ou como a priori, não. Porque a mais doente das doenças mentais ainda é vazada pelo conjunto de valores da pessoa. Mesmo que esse valor esteja alterado. No entanto, também não podemos dizer que toda decisão, e inclua-se aí as decisões impulsivas, as reações, que elas sejam absolutamente tomadas no campo livre da razão reflexiva. Porque também não são, porque elas são embebidas no campo da experiência, que eu chamei aqui de passivo, ou seja, aquilo que é sentimental, aquilo que é a visão de mundo não elaborada. Desse modo, e isso é uma conversa com a justiça, toda avaliação bem feita do ponto de vista psiquiátrico, e serve também à justiça, ela se resume a essa investigação entre qual a condição de base da pessoa e qual é a relação dela com a tomada de decisão feita racionalmente. Essa moça eu não conheço o caso, mas exemplificando, tanto pode ser alguém
que faça isso várias vezes e sinta que cabe fazer isso? Se utiliza, de repente, de um Isso. diagnóstico que ela pode ter, sabendo que ela Isso. será respaldada na sua conduta, Isso. se necessário for. Isso do ponto de vista do ânimos da ação, ela é mais moldada pelos valores da pessoa. Sim. E como pode ser o oposto disso? Ela foi invadida por alguma condição que estivesse lá, ela tomou uma decisão de dar a facada, ou seja, ela não estava com a consciência rebaixada, ou seja, de todo modo, é uma conduta que dá aso a cuidados, né? Sim. Não pode ser apenas compreendida e não levada a uma punibilidade, ou no mínimo uma contenção externa por parte da sociedade. Você não pode inimputabilizar só porque ela tem um diagnóstico. Eu acho complicado, tem que tomar cuidado com isso. Isso é bem delicado. Eu acho que esse é um dos pontos nevrálgicos hoje dos processos criminais. De crimes horrendos que nós temos e que as pessoas se utilizam muitas vezes de experiências pregressas, de diagnósticos que podem ou não ter alguma correlação com o comportamento da pessoa e acabam anexando ao processo esses laudos na tentativa, né, de ter alguma fuga processual ou diminuição de pena. E eu acho que isso acaba gerando realmente uma preocupação muito grande. E aí vem a necessidade da prova pericial, do acompanhamento processual com profissionais que tenham competência para esse tipo de análise, porque veja, o juiz ele tem a competência legal, ou seja, ele tem um conhecimento da lei, dos direitos fundamentais, do direito à vida, à liberdade, à saúde, e aí no caso o direito à saúde, que é um direito constitucional, entra dentro do aspecto da psiquiatria. Então, se você for dentro dos aspectos fundamentais do direito fundamental constitucional, você já anexa um laudo dizendo que a pessoa tem também, né, as garantias ligadas à sua saúde e dentro disso a saúde mental. Esses laudos periciais, muitas vezes, eles acabam seguindo um pouco a necessidade da justiça, levando em consideração que aquele profissional, o juiz ou o advogado, ele não tem conhecimento aprofundado de psiquiatria. Dentro da sua trajetória, o senhor chegou alguma vez a se deparar com algum laudo que o senhor considera que tenha sido mais prejudicial ao processo, ou que não trazia verdade, ou que trazia alguma injustiça? O senhor viu e disse, olha, o colega aqui deixou de analisar alguns aspectos importantes, ou foi excessivamente objetivo dentro de uma situação que exigiria uma análise mais aprofundada? Veja, os laudos em que vi não é especificamente a minha área. Então, eu fiz alguns ao longo da vida por colegas seus, advogados que me buscaram, em geral, já quando queriam... A fuga processual. Não, quando queriam um enfrentamento de algo mais complexo. Ok. E aí, como eu trabalho nessa área, aí já me buscam não para fazer um laudo de uma situação simples, mas de uma situação que exigiria uma análise mais complexa. Perfeito. Os laudos confluem para uma quesitagem no final, e o grande desafio do psiquiatra é justamente conseguir responder com o máximo de objetividade aqueles quesitos que se colocam. Meu sentimento é que a grande anódoa que pode haver nos laudos é a simplificação do raciocínio. Talvez visando a interesses da estratégia, né? Laudo talvez até menos, mas os pareceres visando a estratégia das partes. Mas nunca deparei com grandes absurdos, eu deparei com simplificações argumentativas. Perfeito. Essas simplificações, elas podem, obviamente, trazer injustiça, porque você acaba não analisando o todo nessa simplificação. Agora, doutor, dentro desse estudo que o senhor fala da simplificação, muitas questões surgem. Por exemplo, dentro do direito administrativo. Dentro do direito administrativo, o estudo da psiquiatria pode interessar, especialmente quando a gente fala de laudos de afastamento, ou muitas vezes laudo ligado à justificativa de alguns comportamentos, por exemplo, burnout. O burnout é uma coisa que está sendo muito tratada hoje na Justiça do Trabalho e, por consequência, no direito administrativo. Por quê? Porque se você fala de um servidor público que está com burnout, você vai falar do ambiente dele de trabalho e depois você vai falar na consequência que aquilo tem para a função, muitas vezes em progressão de carreira.
Como que seria essa análise hoje, não digo num caso específico, mas de uma forma geral para ajudar o direito? Porque o que a gente vê, na verdade, é uma confluência de CIDs, realmente doenças psiquiátricas, e de situações que acabam evoluindo para uma doença psiquiátrica, no caso, por exemplo, do burnout. Burnout ele pode ser considerado uma doença psiquiátrica ou ele, na verdade, ele é mais existencial? Eu acho que é uma pergunta importante para os juristas, porque a gente não tem um conhecimento aprofundado da psiquiatria, mas, na verdade, é uma expressão que está sendo muito utilizada, né? O que seria o burnout e onde que ele entra nesse cuidado, né, entre o CID e entre a vivência de uma pessoa, uma situação estressante do dia a dia? Os diagnósticos em psiquiatria, tirando das doenças, que são muito poucas, eles que existem independentemente da cultura. A cultura as interpreta, evidentemente, mas existe independentemente da cultura. A vasta maioria daquilo que atualmente se contempla como sendo cuidado pela saúde mental são diagnósticos marcados pela cultura. O psiquiatra deve saber isso, e o psiquiatra deve saber e fazer com que a sociedade saiba. Vou dar um exemplo aqui que é muito importante. Lá nos anos 1900, até os anos 1990, havia um diagnóstico de homossexualismo. ISO. O diagnóstico de homossexualismo como transtorno de identidade sexual, não me lembro do impulso sexual, alguma coisa assim. Esse diagnóstico caiu sob influência dos lobbies da ampliação do movimento gay, de modo tal que hoje eu acho que não existe nas sociedades ocidentais alguém que pugne pelo retorno desse diagnóstico. Seguramente eu não. Seguramente eu não. Veja, o diagnóstico de burnout é um diagnóstico marcado sociologicamente pela ideia, está implícito dentro do diagnóstico de burnout. O que está escrito lá dentro, embutido, e nem sempre as pessoas falam, é uma causalidade direta. A causalidade entre trabalho e mal-estar. Então, o que ele é? Ele é uma subdivisão do vasto diagnóstico de depressão ou de ansiedade, porque é um diagnóstico experiencial. Eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu estou ansioso. Dentro disso, por pressões sociais que são boas, eu também, inclusive, particularmente, eu as defendo, mas a gente tem que saber que o diagnóstico de burnout ele tem pressupostos. Quando alguém fala no diagnóstico de burnout, querendo ou não, está dizendo que há uma causalidade entre o trabalho e o meu estado. E a grande dificuldade, quem é do direito sabe, são as determinações de causalidade. Assim, a determinação de causalidade é: o trabalho me fez ficar assim. Seguramente isso acontece num país como o Brasil, mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. Eu fiquei de tal modo e agora eu não aguento mais o meu trabalho. Existencialmente, essa fase da minha vida acabou, e aí a causalidade é invertida. É porque a minha fase da vida acabou que aquele trabalho, que já era chato, já não me corresponde mais de forma alguma. Exatamente. Está me adoecendo. Então, do ponto de vista, e você me convida como psicopatologista fenomenólogo, a determinação das causalidades exige certa paciência. Então, todo diagnóstico onde há implícito uma noção de causalidade, ele tem que ser visto com muito cuidado, no meu modo de entender. Estresse pós-traumático é outro. Tem dentro de si empacotada a ideia de causalidade. Eles são diagnósticos mais pantanosos do que os diagnósticos mais amplos, como depressão ou ansiedade, por exemplo. Isso é muito interessante porque eu estive conversando com uma advogada que é especializada em direito do trabalho, inclusive foi entrevistada, e ela estava falando, lógico, dentro de uma perspectiva do direito do trabalho. E ela disse justamente, fez uma análise dentro da questão trabalhista, dizendo o seguinte: quando a gente olha para o diagnóstico de um trabalhador que está com burnout ou que por alguma situação, alguma depressão ligada ao trabalho, nós temos que ir até a empresa, porque muito provavelmente esse trabalhador ele está com essa doença em resultado daquele ambiente de trabalho. Então, nós temos que ir para o ambiente de trabalho. E aí é interessante porque o senhor vem com uma outra perspectiva, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não necessariamente o ambiente de trabalho o adoeceu. Mas se for simplificado, como o senhor fala, e aí é verdade, aí
uma possível penalidade, a penalização já vem para o ambiente de trabalho, porque o trabalhador apresentou burnout com a causalidade do trabalho. Então você vê que a complexidade ela é muito grande e esse cuidado ele é muito necessário. Agora, quando a gente fala desse cuidado com o trabalhador, e dentro da perspectiva do direito do trabalho, tem um avanço. Tem um avanço no sentido de que realmente eu acho que o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, ele foi muito... ele não foi tratado da forma correta e isso realmente adoeceu muitas pessoas. Eu acho que hoje a gente percebe uma preocupação maior com a preservação da vida pessoal, com o ambiente de trabalho e com a necessidade desse cuidado no ambiente de trabalho. Como que o senhor enxerga hoje esse cuidado dentro de um contexto social das empresas, dos órgãos públicos com o estudo da psiquiatria comportamental? Porque existe uma preocupação, mas a preocupação ela acaba não sendo totalmente encontrada pelos órgãos. Existem muitas ações nesse sentido, de preservação da saúde mental, de identificação dos diversos CIDs ou transtornos, mas não existe ainda uma convergência de estratégias que eu acho que é uma coisa muito importante. Como que o senhor enxerga hoje esse contato com as instituições e com as outras áreas de especialidade que precisam da psiquiatria? O senhor enxerga uma facilidade hoje de comunicação ou ainda acaba sendo uma busca muito pontual, assim, da visão do psiquiatra? Eu acho que um ponto de corte recente da interpretação social da saúde mental foi a pandemia. Então, nesse sentido, na vertente oposta da pandemia, paradoxalmente, ela fez com que a ideia de saúde mental fosse mais acolhida pela sociedade. Na correnteza disso, entraram os interesses em preservação da saúde mental como agenda das empresas e como agenda legislativa, que é essa daí que você mencionou agora há pouco, fazendo com que se ampliasse esse direito que as pessoas têm à saúde, que seguramente ao longo das décadas era interpretado como um direito à saúde física, passa a ser ampliado para um direito a algo vago, que é a saúde mental. Definiu que a saúde mental é vago. Então, nesse sentido, é uma grande oportunidade da sociedade para conseguir, de fato, estruturar de uma maneira mais equânime esse direito, não só na escora, na pilastra da saúde do corpo, mas também na saúde da mente. Agora, é uma janela de oportunidades que, como toda janela de oportunidades, pode levar a resultados férteis, como pode se esgotar e se fechar. Nós estamos num momento justamente nela, que é o que a sua pergunta faz. Eu acho que a dificuldade vem sendo de que o discurso da psiquiatria e o discurso do resto do mundo são discursos que não estão acostumados a atingir uma coisa fusional, eles não estão acostumados a conversar juntos. Então é um desafio de que eu acho que o desafio é mais para o lado da saúde mental, de tentar conseguir aproximar a sua complexidade à linguagem que as pessoas conseguem entender. Eu concordo com você que ainda há distância nisso, sim. Eu concordo com você que embora a onda seja favorável, eu vejo dificuldades que podem fazer com que a onda não seja bem aproveitada. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Quando o senhor fala em janela, eu acabo tendo uma pergunta que é pessoal, mas que eu acho que não deve ser isolada. Porque quando a gente fala na psicopatologia fenomenológica, no estudo do ser humano de uma forma mais ampla e na forma tradicionalista da psiquiatria, que é uma forma mais objetiva, talvez surjam algumas dúvidas, por exemplo, em julgadores, em juízes. Por exemplo, ele diz o seguinte: olha, eu já lido com um arcabouço processual enorme. Quando eu vou para a prova pericial, quando eu vou para análise multidisciplinar com um médico psiquiatra ou um psicólogo, embora o domínio não seja tão simples, mas eu preciso de uma certa objetividade. O senhor já se deparou com alguns questionamentos sobre excessiva subjetividade
da psicopatologia fenomenológica, e que em como isso poderia ser complicado de ser trazido, por exemplo, para um processo ou para decisões administrativas mais pontuais, e como que o senhor defenderia essa subjetivização ou não subjetivização, uma forma diferente de estudo, que eu acho que aí é uma forma de o senhor explicar realmente, né, qual é o escopo da fenomenologia psicopatológica. Há uma coisa paradoxal e muito interessante que nem sempre a sociedade entende e nem precisa entender, porque é muito paradoxal. E que remete, dialoga com sua pergunta lá de trás, por que eu entrei na psicopatologia fenomenológica, porque ela é a minha ciência acadêmica, por assim dizer, né? Psicopatologia fenomenológica é uma ciência difícil, não é uma ciência que você aprende em meio ano. Como a ciência da justiça também, você não aprende em meio ano. Num mundo que exige que se aprendam coisas em meio ano. Mas o grande resultado da boa aplicação da psicopatologia fenomenológica é ser pontual e precisamente objetivo. Vou falar isso em clínica. Toda a complexidade, como um algoritmo, toda aquela complexidade de algoritmos dos computadores nossos serve para que, na verdade, saia algo muito simplificado na tela. Essa é a ideia da psicopatologia fenomenológica. Ela é complicada nos bastidores, para os operadores, mas ela deve entregar resultados muito simples do tipo assim. Isto aqui não é depressão, isto aqui é estresse só. Então o tratamento é um pouco de antidepressivo, mas é com 15 dias de licença. O mais seguramente possível. Jamais vai ser objetivo como o vermelho que eu vejo aqui do seu lado, mas muito próximo disso. Então, a rigor, a demanda que se deveria fazer na psicopatologia fenomenológica é a objetividade mais precisa e mais fundamentada. Essa é a grande questão que às vezes eu vejo na psiquiatria e me oponho a ela. Uma objetividade que é tirada do nada, que sai do azul. Uma objetividade que é meramente salto hermenêutico, é pirueta. Aí não. Psicopatologia... E quem faz psicopatologia fenomenológica para fora de um jeito muito complexo, não está sabendo usar. Não, a resposta ela é perfeita, porque na verdade ela toca num ponto que eu considero nevrálgico, que é justamente você trazer para a objetividade algo que parece subjetivo. Porque aí a gente vai para um ponto que é interessante. O senhor tem uma vasta carreira acadêmica, com vários artigos escritos e livros, e a gente vê muito essa exploração do lado acadêmico, e obviamente quando a gente adentra o lado acadêmico, você vê a complexidade, e às vezes você tem dificuldade de perceber como é que essa complexidade vem para o processo. E o que o senhor respondeu é que a complexidade, na verdade, ela não vem para o processo, é o estudo da complexidade que fica entre os especialistas para trazer algo pontual e objetivo. E isso é maravilhoso realmente, porque você responde a possíveis críticas daquela psiquiatria tradicional. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os profissionais atuais, especialmente os profissionais que atravessaram outras décadas, que é o uso da inteligência artificial. O senhor deve saber, o ChatGPT ele oferece serviços de quase que medicina, né? De psicologia, e aí os profissionais do direito também se utilizam muito, né, da inteligência artificial. Na sua visão, como que a inteligência artificial está sendo hoje bem usada ou mal usada na psiquiatria? E o que ainda não tem ou não pode, nunca poderá, na sua visão, ser substituído pela análise clínica humana? Porque a inteligência artificial, pelo menos para as outras carreiras, ela está sendo muito, muito utilizada. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual seria o lado positivo e o lado negativo da inteligência artificial hoje para a psiquiatria? Veja, eu vou até tomar uma posição um pouco minoritária na sociedade, assim. Eu acho que a inteligência artificial, e o uso da inteligência artificial, é apenas mais do mesmo. Vamos dizer, ela está trazendo um problema, um desafio para a sociedade que não é muito diferente de quando substituímos os cavalos pelos carros, de quando substituímos as carruagens pelos aviões. Seguramente alguém disse que, quando substituímos os cavalos pelo carro, seguramente alguém disse que agora o ser humano não vai andar mais, ele vai ter problemas de obesidade, vai perder as características do humano. E muitos perderam. Então você tem que tomar cuidado para que o ser humano não se transforme em um mero escritor de prompts
e não pense mais, não reflita mais, e fique só um postador do que está escrito na inteligência artificial. Esse risco existe. Então, toda tecnologia exige prudências para que a gente não perca aquilo que o humano tem de necessário. Capacidade de pensar, e no caso da metáfora do carro, capacidade, a necessidade de usar seus músculos. Sim. Isso posto, eu acho que a inteligência artificial tem a capacidade de sintetizar conhecimentos que nenhum ser humano vai ter. E ela organiza esses conhecimentos de uma maneira, todo conhecimento humano, na verdade, não é ela que criou, então são conhecimentos que estão dados com qualidade e capacidade de organizar isso e estruturar linguisticamente. A pergunta podia ser, sobra algo para o humano? Eu sou otimista, sobra o principal para o humano. Tempo. Não, bom, também. Nem dizer o tempo. Sobra para o humano, do humano, a capacidade de entender o contexto e a aplicabilidade daquilo, que é nobilíssimo no direito. Muito. E na psiquiatria. Soma a personalização da decisão. Porque todo o que está escrito na inteligência artificial, e eu converso com ela, me manda coisas, mas eu vejo que são boas, outras não. Mas eu vejo que o que falta de elementos para a inteligência artificial é justamente ler um contexto a partir daquilo que é extremamente humano, que é o valor da pessoa e o sonho da pessoa, onde ela quer chegar. Bem usada, a inteligência artificial pode ser alguém que te dá um grande GPS para que você decida. Qual é o risco das pessoas que não sabem que aquilo é apenas um GPS, e aí nós temos que alertar as pessoas. Mas eu vejo que com muita prudência, com muita regulação, eu sou um adepto da regulação. Definitivamente, sociedades sem regulação são dominadas pelo desejo, pela sequiosidade de alguns. Então, com muita regulação, eu acho que tem coisas interessantes. Vai sobrar muito do humano aí. Vai comprar do humano que é a experiência de vida. A diferença, o mundo que eu vejo hoje com a minha idade, do que eu via quando tinha 35. Isso, a máquina pode escrever, mas a máquina não terá vivido isso. E ela pode dividir o que é humano do que é meramente coleta de informação a rigor. Perfeito. Não, eu concordo 100% com o senhor Di. Realmente, eu uso a inteligência artificial muito e eu tenho essa impressão realmente. Ela traz dados que naquele momento eu não pensaria e que me ajudam a ter uma ideia muito melhor a partir daqueles dados. Doutor, a gente já está finalizando a nossa entrevista e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a academia. Eu percebo que o senhor tem uma paixão muito grande pela academia. Essa paixão pela academia, ela vem da difusão dos seus conhecimentos ou, na verdade, é uma integração ao seu trabalho clínico? Porque o senhor tem um trabalho clínico muito importante, além do trabalho acadêmico. De onde nasceu essa paixão pela academia? Porque a paixão pela medicina é uma coisa, nem todo médico ele é acadêmico. Por que o senhor tem esse perfil acadêmico? O que lhe trouxe até ele? Talvez eu pudesse dizer, com alguma dose de exagero, que a academia, as universidades são as instituições da civilização. Então, onde houve civilização, houve academias, lugares onde as pessoas pensam o que há de melhor para a sociedade, pensam sobre o conhecimento e se dedicam a produzir o conhecimento, que é a ideia de universidade. Eu acho que o meu encantamento com a academia é justamente estar me sinto pertencente àquilo que a civilização de melhor fez. Que anda em baixa também, a academia. Nós andamos num momento social muito ruim. Há muito desprezo por certos institutos civilizatórios, como a noção de democracia, por exemplo. É verdade. Mas eu acho que o papel dos grandes pensadores hoje é justamente trazer à baila esse conhecimento, trazer à baila toda aquela pesquisa científica que a gente faz nos bastidores e explicar de repente isso em termos que não só o nosso núcleo, mas toda a sociedade possa entender. E o motivo principal da nossa entrevista, depois de eu ter visto seu perfil, seu trabalho maravilhoso, foi justamente esse. Eu acho que existe a necessidade de um reconhecimento mais próximo de áreas que não são ligadas ao direito,
mas que oferecem muitas vezes as bases para uma decisão judicial, e isso precisa ser reconhecido, eu acho que isso precisa ser explorado. Não o advogado ou o juiz tentando, obviamente, ser um psiquiatra, mas entender conceitos básicos e entender como funciona para que ele traga aquilo com excelência para dentro do processo. Doutor, e finalizando, eu gostaria de saber, o senhor deixaria hoje uma mensagem na porta de tribunais, de fóruns ou de hospitais psiquiátricos que o senhor considera que sejam importantes para o entendimento da psiquiatria atual? Talvez a mensagem a se dizer é que, quando se pensa em psiquiatria, assim como quando se pensa em psicologia, estamos lidando com o que há de mais nobre, que somos nós mesmos, a nossa existência. E que, portanto, as pessoas tenham alguma paciência com as conclusões a respeito dos temas, com as conclusões a respeito das dificuldades. Que as coisas são passíveis de serem compreendidas, mas não compreendidas rapidamente. A tolerância com o complexo que é o humano é a experiência que a gente tem trabalhando com o humano por mais de 30 anos. Perfeito. Doutor Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento maravilhoso, uma experiência perfeita, que com certeza vai enriquecer muitos alunos, professores e todo mundo que puder ter a felicidade de assistir a sua entrevista, a nossa entrevista aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou a professora doutora Marina Pantoja e hoje nós encerramos o nosso primeiro capítulo do segundo semestre do Juris Talks com Marina Pantoja. Até a próxima.